Entrevista. A metatarsalgia é a dor que afeta a parte da frente dos pés e é causada por diversos fatores. Para falar sobre o assunto e explicar detalhes deste problema, iremos conversar com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan, ele que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Dr. Lúcio Mauro. Bom dia, Sandro. Bom dia, Francisco. Bom dia aos ouvintes. Dr. Lúcio, o que seriam esses ossos metatarsais? Um nome diferente. São os metatarsos. Metatarsos? Bom, muito prazer, metatarsos. Eu sou o Sandro de Pontes. Você convive com eles desde quando nasceu, Sandro? Puxa vida, ainda bem, né? Ainda bem. Mas o que seriam esses ossos aí, ô Lúcio? E a função dele, né? As funções deles? Sim, o que acontece? O que são os metatarsos? São ossos, são os ossos longos do pé, né? Que fica na região do antepé, da região anterior, né? Na parte da frente do pé. Então a gente divide o pé em retropé, médiopé e antepé, né? Antepé é a parte da frente, anterior. Médiopé fica mais ou menos no meio ali, um pouquinho para frente do tornozelo. E o retropé, que é a parte de trás, é o calcanhar e o talos que articula com a tíbia, que é o tornozelo. Então o antepé, que a gente vai falar agora, que está localizado os ossos metatarsais, os metatarsos. Eles se articulam com as falanges para formar os dedos, né? E são sede frequentes de dor, principalmente na cabeça dos metatarsos, lá na parte da frente, próximo aos dedos, né? Na região plantar, da sola do pé. Então tem muita gente que tem dor nessa região, né? Frequentemente associado aos calos, nas calosidades, mas as calosidades elas são secundárias muitas vezes, né? Por pisar de maneira errada, pela própria dor, por alteração do arco plantar, né? Então causa essas metatarsalgias. Mais comum nas mulheres, né? Numa proporção aí de 8:1, né? Então a cada 9 pessoas, 8 mulheres. Cada 9 pessoas que têm metatarsalgias, 8 são mulheres. Tá certo? Que coisa, hein? Então isso aí está relacionado aqui. A gente leva a pensar o quê? Ao uso de calçado inadequado. A mulher usa um calçado muito bonito, mas desconfortável. Nada anatômico, né? Muitas vezes com aqueles calçados com a parte da frente mais finas, né? Que apertam o pé. Então isso. E aí tem o salto alto que força o peso. Exatamente. Concentra lá na frente. Perfeito. Como uma bailarina que fica na ponta dos pés. Perfeito. Exatamente. O salto alto joga a carga toda para a região da cabeça dos metatarsos, né? Então, causando a metatarsalgia, que tem origem mecânica na maioria das vezes, né? Que é alguma coisa que está apertando o pé ali, alguma coisa que está incomodando. E que no dia a dia vai causando as lesões, né? As lesões ali encontradas. Então, dentre as causas que a gente pode citar aqui, nós temos aqui o neuroma de Morton, né? A bursite intermetatarsal, são umas bolsinhas que inflamam ali, né? Os cistos, tem um outro tipo de neuroma chamado neuroma de Joplin, a osteocondrite de Freiberg, né? As fraturas por estresse, as artrites, a gota, que é o aumento do ácido úrico, que causa inflamação nas articulações da frente do pé. Então, são causas de metatarsalgias. Então, a metatarsalgia, na verdade, é um nome meio genérico, vamos dizer assim, né? Que tem várias causas, tá certo? Envolve várias situações, então. Envolvem várias patologias e situações que causam essa dor e incomodam bastante, né? Então, por exemplo, eu falei do neuroma de Morton, né? Que é esse nome, né? Quem que é esse cara? Eu acho que ele foi um grande homem. Ele que descreveu, né? Ele descobriu uma lesão do nervinho digital. O nervo digital é que dá a sensibilidade nos dedos, mas ele fica ali um pouquinho antes dos dedos, ele tem uma bifurcação, ele se divide para cada dedo ali, né? E ali naquela região, ele pode sofrer uma lesão, né? Causa uma fibrose nele, né? Ele começa a se proliferar, começa a ficar mais grosso, né? E começa a dar choquinho na ponta dos dedos e dor na sola do pé.
né, e forma uma pelotinha, um nódulozinho neurológico que é chamado de neuroma, né? Então ele pode dar dor, formigamento, e essa dor pode se estender até a parte da canela, vamos dizer assim, da perna, tá certo? Então a dor às vezes não fica localizada ali no metatarso, pode vir por onde passa o nervo, né? Entendi. Mas a lesão é lá embaixo, né? Geralmente o médico vai palpar esse nódulozinho que fica geralmente no terceiro espaço entre os metatarsos, né? Você vai palpando ali, você vai sentir um nódulozinho. Se você fizer um sinal, se você fizer uma compressão nas laterais do pé, apertando as laterais, você pode até escutar um cliquezinho que é ele se movimentando ali, entendeu? Por que ele se forma, né? Porque ele fica ali, ele passa ali por baixo de um ligamento, que a hora que você pisa, esse nervo ele tende a subir e o ligamento tende a segurar ele. E esse atrito de ficar batendo no ligamento ali, e essa tendência de ficar pisando no chão, num calçado muitas vezes inadequado, né? Uma carga excessiva ali em cima, ele vai formando essa lesão. Entendi. E o nervo vai alterando a sua sensibilidade na ponta dos dedos. Agora, Lúcio, você deu o exemplo aí do sapato desconfortável. Eu até citei aqui a bailarina, que foi um exemplo que me veio aqui na mente. Mas será que existem outras situações? Por exemplo, essa semana eu vi uma pessoa, até vou te perguntar agora, um outro especialista num programa, dizendo que se deve correr na ponta dos pés. Será que isso procede? Tem um estudo científico que confirma isso? E aí eu pensei também naquela pessoa que está acima do peso, se pode forçar esse metatarso? Olha, de uma maneira geral, a corrida, a corrida tem que obedecer a nossa marcha. Então você tem que primeiro ter um impacto do calcâneo, que é 60% do teu peso vai ali na hora que você está pisando, aliás, até mais, 90% na hora que você bate o calcanhar no chão, né? Depois vai se distribuindo no pé conforme você vai dando o passo. Uhum. Então, se você correr na ponta do pé, com certeza esse peso vai todo na ponta do pé, né? Na região do antepé, vai forçar a panturrilha, o que não é fisiológico, o que não é normal, né? Então, isso vai acarretar a lesão, inclusive uma fratura por estresse. Eu achei estranho também. Né? Agora, não sei o treino que ele está falando. Uhum. Não, tem que ter mais detalhes, Tem né? que ter mais detalhes, mais informações, exatamente. De repente ele falou de um treino específico, Uhum. né? De um pique de 100 metros para poder trabalhar tal coisa. Então tem muito isso hoje em dia. Mas numa maratona, por exemplo, não, de maneira alguma, né? E com relação ao excesso de peso, pode forçar esses ossos? Sim. Sempre a obesidade está relacionada a esse tipo de problema. nem todo neuroma é num paciente obeso, mas os pacientes obesos têm mais chance de desenvolver pelo excesso de peso, pelo maior trauma na região. Então a obesidade está relacionada à dor dos metatarsos, não só neuroma, né, como essas outras que eu falei aqui, essas outras causas, cistos, né? Fratura por estresse, né? Tá envolvida a obesidade ou excesso de peso. Lúcio Mauro, como que é feito o diagnóstico? Quando que o ortopedista sabe que é esse problema? Então, como eu disse, são várias causas. Então você tem que investigar qual é a causa, que é a partir daí que você vai tratar, né? Então, por exemplo, neuroma de Morton, você vai fazer esses testes que eu falei. Deve-se fazer uma radiografia para saber como é que está a parte óssea. Até a radiografia? A radiografia não vai aparecer o neuroma, nem algumas outras patologias, mas deve ser feita. Para ver se não tem uma artrose, né? O ultrassom é muito importante. O ultrassom é um exame fácil de fazer, de fácil acesso, né? Inclusive de fácil acesso econômico, né? Muito mais do que a ressonância, por exemplo. É lógico que a ressonância ela é mais detalhada, né? Ela tem mais detalhes das imagens, né? Mas ela tem o difícil acesso de que ela é mais demorada. Um exame de ressonância vai pelo menos aí 30 minutos,
do pé, né? 30, 40 minutos no mínimo, né? Muitas vezes tem que injetar contraste, que você vê um neuroma ali, você tem que injetar contraste para ver o que é. Então já é mais invasivo, aí já está contraste. Bom, segundo é o preço, o valor, né? O valor é bem diferente de um ultrassom para uma... Então se você fizer um ultrassom bem feito, né? E um exame bem feito, você faz o diagnóstico dessa patologia, tá certo? E diagnosticada a metatarsalgia, como que é feito o tratamento? Existe apenas um tipo de tratamento ou varia caso a caso? Varia caso a caso. Como a gente falou, a metatarsalgia é causada por várias patologias, né? Então, neuroma de Morton, praticamente, você pode mudar o calçado da pessoa, passar uma fisioterapia para reequilibrar a musculatura, um anti-inflamatório. E se não resolver, até uma infiltração, mas pode ser que tem aquelas funcione. planilhas especiais também, podem ser usadas? Palmilhas? Palmilhas. Tem, exatamente, pode. Com apoio retrometatarsial para tirar a pressão em cima da cabeça dos metatarsos. Então, se isso não resolver, tem que ir lá e tirar o neuroma, né, cirúrgico. Se for uma gota, né, for ácido úrico aumentado, cristais de ácido úrico na articulação, tratar a gota, né, saber quanto que está o valor do ácido úrico no sangue e tratar isso. Melhorar o processo inflamatório. Fratura por estresse, imobilização e tirar a carga, geralmente. Né, e assim por diante. Né? Cada patologia tem um tratamento aí, entendeu? O que me impressionou aí, existe até um caso de intervenção cirúrgica, então. Sim, com certeza. Quer dizer, não é algo tão simples assim. Exatamente, tem casos que tem que operar, né? Porque se não operar, a pessoa continua com dor, começa a pisar de maneira errada, começa a ter dor no joelho, dor nas costas, aí vai desequilibrando tudo. E no caso do tratamento com os medicamentos, em alguns casos ali, a pessoa chega a ter a vida dela prejudicada, Lúcio Mauro, ela não consegue trabalhar direito e o remédio acaba sendo pesado? A dor acaba irritando a gente, né? Aquela dor todo dia. Você vai pôr o pé no chão, e ainda mais no pé, né? A gente usa tanto o pé. Então, prejudica muito, né? Você vai pôr o pé no chão, uma pequena caminhada dói, e você está conversando com uma pessoa em pé, de repente você encontra na rua, tá doendo, você desconcentra a tua conversa ali, né? Então, atrapalha bastante, viu, Sandro? Entendi. O dia a dia das pessoas. A pessoa, de repente, às vezes precisa ser afastada do trabalho para se dedicar... Dependendo de qual que é a atividade laboral da pessoa, sim, com certeza. Tem que ser afastada. Entendi. Nesse sentido aí, a fisioterapia também é usada no tratamento? Ajuda bastante. A fisioterapia, ela é analgésica, né? Tem as suas correntes dos choquinhos, né? Que elas são analgésicas. E tem também a parte de reequilíbrio muscular, né? Então, isso para reeducar a marcha, né? Porque a pessoa começa a andar de maneira errada, joga a pressão do pé em outro lugar para não doer. Então, começa a ter outros problemas. Então, entendi. Reeducar a marcha. Começa a pisar meio com o calcanhar, de repente. Isso, exatamente. Erguer a ponta do pé, começa a dar dor na região anterior da perna. Então, causa outro problema, Lúcio. Causa outros problemas, exatamente. Interessante. Agora, andar descalço é um fator que pode ser benéfico nesse processo de recuperação? O andar descalço, ele é mais confortável, né? Porque não tem nada apertando o pé ali, né? Então, é uma atitude, às vezes, que alivia. Se a causa for um calçado mais apertado, por exemplo. Então, assim, o uso do calçado tem que estar de olho. Tem que ser um calçado mais com a parte da frente do pé mais larga um pouco, né? Entendi. O antepé mais largo. Ô Lúcio, criança não costuma ter esse problema. É difícil. Né? A criança pode ter algumas osteocondrites, né, do pé. Osteocondrite de Kugler, que é do navicular. Osteocondrite de Sever, que é do calcâneo. O que é isso? É uma necrose, uma alteração vascular nesses ossos, que dá geralmente na idade de 6, 8 anos, que começa a dar dor nesses ossinhos. Então pode acontecer de ter dor no pé, mas não especificamente no antepé, na metatarsalgia. A osteocondrite que está relacionada à metatarsalgia é de Freiberg, que dá na cabeça do segundo ou terceiro metatarso.
que necrosa a cabeça, começa a dar artrose naquela região. Mas é numa idade um pouquinho mais avançada, Uhum. tá? Não é na criança. Às vezes a dor na criança ela pode vir por causa do fato da criança estar crescendo. Pode sim. Todo osso, os ossos de crescimento ali, as físias de crescimento, elas podem se manifestar com dor do crescimento. Isso é comum. Quer Pode dizer, acontecer. tá esticando. Exatamente. Tem que afastar as outras causas, né, Sandro? Tem que afastar os outros problemas, né? Que pode estar acontecendo ali. Mas, geralmente, é dor do crescimento. Lúcio, uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção no início da entrevista é que tem ali, então, as três partes, né? O osso da frente, o médio Pé e o retropé. retropé. O médio pé é ali que se detecta o famoso pé chato. Então, o pé chato é a perda do arco plantar longitudinal medial. É aquela curvinha do pé do lado de dentro ali, Que é natural, né? que é natural. Que é onde se articula o médio pé com o antepé, geralmente. E tem as outras articulações também. Na verdade, Sandro, não dá para falar que é uma patologia do médio pé especificamente. Sim. Porque geralmente quando o pé é chato, o calcâneo ele desvia para fora. A gente chama calcâneo valgo, né? Pé plano valgo. Então ele tem um problema no médio pé e tem um problema no retropé também. Então tem um problema no meio do pé e atrás do pé que o calcanhar fica valgo. Muitas vezes por frouxidão ligamentar, né? Que é o mais comum, que é o pé plano fisiológico. Então, não dá para falar que é uma patologia só do médio pé. É ali que está o ápice. No médio pé está o ápice dessa curva, né? Mas não dá para falar que é só do médio pé. Lúcio Mauro, tem alguma coisa importante que a gente esqueceu de perguntar a respeito desse assunto? Olha, eu acho que não. Se tiver alguma pergunta, se alguém quiser perguntar. Tá certo. É porque é um assunto que realmente é um assunto novo, Sim. não é? E Um palavrão. um palavrão, né? Metatarsalgias. Exatamente, né? Essa dor aí que afeta a parte da Sandro, frente. Oi, Tem Francisco. alguma coisa aqui. Tem uma ouvinte. Gostaria de saber sobre desgaste na bacia e tomar remédio direto, uma coisa assim. Desgaste na bacia. Você tem o nome da ouvinte aí, ô Francisco? Simone. Simone. É. Ô Lúcio Moro, já é um outro assunto, mas Sim. acho que rapidamente Tudo bem, não, vamos lá, vamos falar. dá para ser abordado aí. O que seria esse desgaste na bacia? Olha, geralmente o desgaste na bacia é a artrose coxofemoral, uma doença articular da cartilagem. Dependendo do medicamento que ela está tomando, viu, Simone? Precisa tomar remédio direto ou não? Então, depende. Se for aqueles condroprotetores, né? Remédio para cartilagem, deve ser tomado direto. Agora, anti-inflamatório, não. Anti-inflamatório tem que tomar muito cuidado. Pode agredir estômago, rim, coração, pode subir a pressão. Então, tem que tomar muito cuidado com anti-inflamatório. No Brasil se abusa de anti-inflamatório. Exatamente, né? Mas abusa um pouquinho, né? Isso é um assunto até que a gente pode abordar aqui em outro momento, porque... Causa úlcera no estômago, insuficiência renal. Então, tem que tomar cuidado. Tem, assim, não é que... Se existe no mercado é para ser usado, mas com prescrição, tem que ter consciência. Agora, se é um medicamento para proteção de cartilagem, e esse deve ser usado a longo prazo, né? Ele até tem um efeito anti-inflamatório, mas ele não é aquele anti-inflamatório que agride o estômago, né? Por exemplo, esses diclofenaco, nimesulida, aceclofenaco, meloxicam e etc. Né? Agora, é outra categoria. Entendi. Lúcio, eu quero então agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, né? Parabenizar você pelo seu trabalho muito bonito, viu, doutor Lúcio Mauro? Eu acho que esse trabalho médico é algo que tem realmente uma relação muito próxima com Deus mesmo, cuidar de pessoas, salvar pessoas, curar pessoas e obrigado por se disponibilizar a vir aqui transmitir essas informações, viu, Lúcio, que são tão importantes pra gente. Ô, Sandro, eu fico muito grato, realmente, em vir aqui. É uma gratidão que eu tenho, entendeu? Porque, assim, a gente tem a oportunidade de ter o conhecimento e eu acho que nada mais justo que a gente está passando, pelo menos alguma coisa, para as pessoas
terem um pouco mais de conhecimento, terem um pouco mais de noção e muitas vezes aliviar, né? Muitas dores aí que as pessoas têm, ela acaba, por orientação que a gente passa aqui, a pessoa pode estar seguindo essa orientação e se beneficiar. Inclusive você tem feito um trabalho bonito nas redes sociais também, colocando essas informações na sua página no Facebook. Exatamente. Sandro, Oi, não sei se tem alguma coisa a ver aqui. Edenir Estela perguntando sobre queimação na sola do pé. Queimar a sola do pé. Sintoma interessante, hein? Então, também tem várias causas, mas uma queimação na sola do pé, algum nervinho que está com problema. Pode ser até problema da coluna lombar. Pode se manifestar com uma queimação na sola do pé. Tá certo? Tem que ver se o paciente não tem um diabetes, para ver se não tem uma neuropatia diabética, né? Porque alguma coisa relacionada ao nervo ali, uma dor neuropática que a gente chama, ou seja, o nervo está doente, tá certo? Então pode ser até uma raiz nervosa lá da coluna causando isso, ou algum nervinho ali por perto do pé mesmo que está com problema, tá certo? Tá bom. Lúcio, muito obrigado e bom final de semana. Obrigado para todos, um bom final de semana, muito obrigado a todos.